A gente começa falando, acabou começando falando dessa situação nacional, claro, com reflexos aqui no nosso estado, mas um contexto nacional. E aí eu queria aproveitar que a gente falar nisso, a senhora falou desde o começo aí, logo na palavra do golpe, né, naquela referência ao impeachment da ex-presidente Dilma. Eu queria saber como é que a senhora, que teve uma linha de frente tão forte, né, se posicionou e pagou até com a não reeleição, certamente, né, acabou sofrendo uma rejeição muito forte, principalmente aqui no Amazonas. Como é que a senhora enxerga hoje nomes que defenderam aquele impeachment naquele momento, tão aliados hoje ao ex-presidente Lula e às forças hoje ditas progressistas aqui do país? A senhora acha que essa ferida está curada ou ainda fica uma certa mágoa aí, de certa forma? Não, a história não se apaga. A história permanece para sempre, não é? Mas o fato é que você precisa avançar, a gente tem que derrotar essas forças do atraso. Então, há necessidade, sim, para a gente construir uma candidatura viável, uma candidatura eleitoralmente possível de se realizar, tem que construir uma aliança mais ampla. Não basta a esquerda se unir, é preciso você unir forças mais amplas, não é? Tanto que o nosso partido, o próprio PCdoB, sempre defendeu frentes amplas, para poder a gente chegar ao poder e voltar a estabelecer aí sim uma política comprometida com a transformação, porque isso é que é o fundamental. O presidente Lula, obviamente, que ele não fez tudo aquilo que ele gostaria, mas ele não abriu mão de aprovar e defender aquilo que estava no nosso programa. E hoje, para além do PT, há uma federação que tem um programa, não é? E aquele programa é que nós queremos ter a oportunidade de aprovar. Não é? Então, a gente mira os flashes para frente, para o futuro. E dentro desse futuro, a gente espera poder voltar com políticas públicas importantes de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento sustentável para a nossa região, que vive não só um abandono, mas um processo de destruição assim, inacreditável. Ainda tem que ouvir da boca do presidente, que falou algumas vezes, já inclusive nas Nações Unidas, de que quem destrói a floresta amazônica são os ribeirinhos, olha, dói no coração. Porque não é só ignorância, isso aí é má fé. É assim querer colocar a culpa na pessoa mais pobre, no mais humilde, naquele que é o verdadeiro guardião das nossas florestas e das nossas riquezas, né? Ou seja, como se diz aí no jargão popular, é um tchutchuca com o garimpo ilegal, com os garimpeiros, mas é uma onça, não é? Contra o ribeirinho, aquele fraco, aquele que está precisando do apoio do Estado, né? Para poder continuar a fazer o que faz, que é vigiar a floresta amazônica e as nossas riquezas naturais. Então é isso, a gente tem que olhar para frente e construir esse novo momento. Eu, de minha parte, digo que eu jamais, em nome de manter um mandato, eu jamais cairia na onda da mentira ou deixaria de mostrar a verdade para a população. Eu faço política exatamente para isso, para reproduzir a verdade, não é? E creio que aquela nossa resistência de poucos no parlamento, mas de pessoas importantes nos movimentos também, é que trouxe a esperança de volta. Porque não fosse aquela resistência, a persistência de mostrar a verdade para o país, talvez a gente não tivesse com a esperança tão aflorada hoje de voltar à presidência da República. Mas essa situação, isso foi colocado, por exemplo, na mesa na hora de fechar essas negociações com o Omar Aziz, com o Eduardo Braga, que foram nomes que votaram pelo impeachment, isso foi discutido em algum momento? Foi colocado ali para lavar essa roupa suja ou simplesmente não deixa para lá, não é o momento de falar nisso? Não, eu acho que a questão é o seguinte, o MDB, por exemplo, ele não tem uma aliança formal com a candidatura do presidente Lula. Tem inclusive uma candidata a presidente. Uma candidata, né, a presidente. E o PSD, que é o partido do senador Omar, ele está neutro, não coligou com nenhuma candidatura a presidente da República, entretanto, liberou o seu pessoal, os seus filiados, para apoiarem a candidatura de Lula. Não é? Eu acho que isso não é o tipo da coisa que você tem que colocar à mesa, porque isso é visível, isso todo mundo sabe, isso todo mundo tem um controle disso. Né? Todo mundo tem absolutamente o controle. Né? O importante é o programa que a gente apresenta, e quem vem apoiar o presidente Lula, não importa as razões. O que importa é que, no fundo, está dando aval para aquele programa que deverá ser aplicado no Brasil. Por exemplo, um programa que visa restabelecer os direitos dos trabalhadores.
Não é? Isso é muito importante. Um programa que visa restabelecer os direitos da população para poder se aposentar. Um programa que visa restabelecer a Petrobras como uma empresa pública. Não é por quê? Porque só uma empresa pública é capaz de garantir uma tranquilidade maior à população, diferente do que a gente vive hoje, pagando uma gasolina, um preço de um botijão de gás que não corresponde à realidade, apenas para favorecer os seus acionistas, na grande maioria acionistas internacionais.